e eu olhei pela janela, eu vi um táxi vindo. Mas por que o táxi está vindo? Ali eram dois policiais que estavam na porta ali, estavam ali na frente. Aí eu perguntei, mas e daí? O porquê? Aí ele disse, não, a gente tem os documentos do cheque, o Marcelo. E eu disse, mas o que houve? Aconteceu uma coisa que ele fez alguma coisa de errado? Por quê? O espaço cultural Marcelo Breuning, de certa forma, representa uma vanguarda. A ideia, assim, né, do espaço, porque é exatamente isso, assim, um lugar que recebe todas as pessoas. Dos movimentos de arte de rua. Mas eu acho que o espaço cultural Marcelo Breuning, ele marca muito assim uma base, assim, de um começo assim de reorganização da cultura alternativa. E que desse essa possibilidade da juventude poder se reunir, né, para falar de literatura, de cinema, de arte, de cultura, poder escrever, recitar poema, onde as bandas espaço, né? Nunca tinha espaço para essas bandas poderem tocar fora das suas garagens. Então a ideia era, bom, então aqui é uma garagem, vocês vêm ensaiar aqui, só que a gente convida todo mundo para vir participar. E foi muito bom, assim, muitas bandas vieram, muita gente tocou, muita gente participou. Uma parte importantíssima da minha vida, onde, a gente fez cada coisa, né, que até Deus duvida, né? Eu conheci o Marcelo no ano de 1999. Marcelo também, né, bem mais jovem do que eu na época. Marcelo também era sapateiro. E a gente se encontrou numa festa da União da Juventude Socialista. E a gente se cruzou ali brevemente, trocamos algumas palavras. Depois, com o tempo, na empresa de calçado que eu trabalhava, o ônibus que me levava para o serviço, que me trazia, na volta me deixava no centro da cidade. E aí, no final de tarde, tinha um jovem ali me esperando, né? E esse jovem era o Marcelo. A ideia, né, de se construir um espaço para dar vazão para as atividades culturais da juventude no município de Campo Bom, da juventude proletária, da juventude das vilas, né, que não tinham cedência de espaços públicos, né, e muito menos de espaços particulares. E aí o Marcelo, inclusive, contribuiu dizendo que tinha que ter uma biblioteca no espaço, né, que tinha que ter também uma formação política, né, para que a juventude também, né, tivesse essa visão, né, de lutar pelos seus direitos, né. E Campo Bom, naquela época, era uma cidade que não tinha esses espaços, né. Era muito difícil uma banda alternativa, um pintor jovem, alguém jovem que escrevia alguma coisa, né, estudante da rede estadual, que a maioria da galera estudava de noite, trabalhava de dia, naquela oportunidade não conseguia espaço. Era um ponto de encontro, né? Naquela época não tinha internet direito, não tinha nem telefone, né? Então a gente ia lá, né, se abastecer, né, dessas políticas. E daí a gente começou então a frequentar cenas das cidades aqui do arredor, Canoas, Porto Alegre. Então a gente começou a olhar alguns espaços que funcionavam lá, né, tipo a Manor House, né, a galera do coletivo Bio, né, lá de Canoas. Então a gente começou a olhar para eles e na minha cabeça fez sentido, assim, do tipo, eu preciso conectar então essa ideia aí, né, com a ideia lá do Centro Cultural Marcelo Breuning, trazendo, né, então um pouco dessa perspectiva do underground, e queria também fomentar essa cena novamente em Campo Bom, né, a nossa cidade. Então era formar um circuito, né, realmente, né, onde as bandas pudessem tocar, né, Canoas, Porto Alegre, e também pudesse vir para Campo Bom, fomentar, né, a nossa cena musical underground aqui da cidade. A gente manteve o Garagem Aberta com edições praticamente quase que semanais, né? Então, trouxemos bandas de todo o Brasil, de fora do Brasil, gente que nunca viria, né, tocar e tá aqui, como o próprio Surra, né? A gente brinca, né? O Surra tocou no Centro Cultural, coisa que, né? Lobotomia, várias bandas, né, importantes aí do underground estiveram passando por ali, né? O Garagem Aberta, ele sempre funcionou nesse esquema faça você mesmo, né?
Ou seja, todo o valor que a gente arrecadava na portaria era dividido entre as bandas, né? E a gente, né, sempre queria ajudar o máximo possível, né, as bandas e fazer o mínimo, né, que é o que a gente acredita que, tipo, pelo menos é só gasolina, né, a gente queria pagar, pelo menos alguma coisa, né, que a gente sempre acreditou, então, né, que não, que obrigar as bandas a vender ingresso, a gente não fazia, tá entendendo? Porque, tipo, o cara não é cambista para estar vendendo ingresso, ele vendia um show, né, então a gente tentava vender os ingressos, então, não, né, as bandas vinham tocar, a gente tentava pagar pelo menos um mínimo, né? Dava cerveja, dava bebida, né? Fazia comida para eles, né, cara? Eles dormiam lá, né? Tipo, terminava o rolê, a gente lavava o chão, botava os colchão inflável, né? E a galera ficava acampada ali mesmo, gente de outros estados. A gente dialogou com muitas frentes aqui não só do Vale dos Sinos, mas também de praticamente todo o estado e do Brasil em todo, como o Grito Rock, né, que foi essa organização que aconteceu em vários estados do Brasil. Então a gente escreveu o projeto, trouxe para Campo Bom, conseguiu fazer, né, acho que foram 2 ou 3 edições aqui, né, em Campo Bom. A gente também teve a ajuda da galera lá do coletivo do Feitoria, né, então a gente também teve da galera do Bio, né, da galera da Minor House. E também a gente teve um dos grandes prazeres aí, que foi estar ajudando, né, na organização do Morro Stock, que foi um grande evento que acontecia aqui na cidade vizinha, que era em Sapiranga. Então a gente, através das nossas organizações aqui no Centro Cultural, né, a gente conseguiu ajudar lá e também a trazer algumas atrações pro Centro Cultural, né. Eu conheci o Centro Cultural, né, acredito que logo no começo, ali 2009, 2010, eu já estava presente, curtindo os shows e, né, ajudando, né, nessa estrutura. E quando eu acabei, né, em 2013, me tornando mãe, quando eu soube que estava grávida, eu fiz, em vez de, né, o chá de fraldas, eu fiz o rock de fraldas. Nada mais justo que estar, né, nesse espaço que foi, né, a minha casa durante tanto tempo e tantos finais de semana dentro dele. Então, meu filho tinha que está ali também fazendo parte dessa história. Inclusive, foi um lugar que logo já nos abraçou, assim, né, dentro da nossa causa, assim, e também da minha luta feminista, né, sempre. Então, sempre foi um espaço que me acolheu e logo que eu entrei ali, eu já queria fazer muitas funções e coisas, e assim fui articulando, né, ao longo do tempo. E fiz um mês inteiro de atividades no Centro Cultural, durante o mês de março, todo fim de semana, com atividade, né, voltada a essa temática, assim, de empoderamento das mulheres. O mais o amplo, assim, foi a situação do debate, né, de estar trazendo temáticas que são consideradas tabus, como, né, a descriminalização do aborto, né, o feminismo, o impacto do feminismo atual, as vertentes do feminismo. Então a gente trouxe algumas temáticas durante o mês inteiro, assim, né, foi bem bacana poder ter esse espaço. Vieram as meninas mais novas, assim, eu acho que entre 16 e 17 anos lá de escola, né, compareceram e permaneceram no espaço, e foi fantástico, porque é isso, até então elas ainda não estavam ali naquele espaço, não se sentiam, e quando descobriram, começaram e não saíram mais, né, então foi legal também essa parte do evento, que trouxe algumas pessoas que ainda não conheciam o espaço, e continuar fortalecendo. O Centro Cultural, ele nos primeiros tempos, né, ele se mantia o aluguel, mantinha a água, mantinha a luz, enfim, o funcionamento do espaço, né, com uma parceria com o escritório de advocacia, que usava o espaço e aí sublocava, né, na contrapartida nos dava um valor para ajudar no aluguel, e amigos, né, que contribuíam, né, espontaneamente, né, com valores, né, para a gente poder manter o espaço. Entre as pessoas que contribuíram financeiramente, né, nesse período do Centro Cultural, eu queria citar o nome do Jairo de Andrade. Né? Jairo de Andrade, que faleceu recentemente. Jairo é um dos precursores, né, da cultura alternativa, foi um dos construtores do teatro de arena no Brasil, né, e aqui no Rio Grande do Sul. E o Jairo morava em Campo Bom, né, e se apaixonou pela ideia, né, e o Jairo também contribuía financeiramente
para o espaço, né? Teve algumas vezes lá, fez algumas conversas, né, com a gente. Nós tivemos as mais diversas atividades na área da cultura, né, que se possa imaginar. A gente tinha o Garagem Aberta, né, que era um projeto para incentivar as bandas, né? E daí a gente criou o BREC, né, que era o Bombardeio Revolucionário Cultural, voltado para a cultura hip hop. E a casa, né, também começou a ser vista também por conta disso como uma casa inovadora, né? O Brechó do Desapego era uma iniciativa que ajudava a custear o espaço, né? E ele consistia no quê? Né? Da gente, as pessoas doarem o que tinha, né? Coisas antigas, roupas, enfim, né? Um brechó. Também a gente organizou lá uma atividade chamada Cine Debate, né? Que na época era uma televisão, um videocassete, né? Para os mais antigos. Se escolhia um determinado filme. Eu me lembro que o primeiro filme que se olhou foi Chove sobre Santiago, que era um filme sobre o golpe militar no Chile, né? E o assassinato de Salvador Allende, né? Que era o presidente socialista eleito. Então, teve uma boa presença de público, né? Tu olhava o filme, depois tu fazia um debate sobre aquilo, né? Ele foi um espaço, né, para jovens usuários de drogas, né? Que faziam terapia em grupo. E logo depois a gente construiu o Sarau Noite na Taverna, né? O Noite na Taverna é uma obra do poeta ainda do período do romantismo, né? Inspirado no romantismo, né? Jovem, né? E é importante falar do sarau, porque o sarau foi uma das atividades assim que mais juntou público dentro do nosso espaço, né? Teve sarais ali que ficou gente de fora, né? Não cabia todo mundo ali dentro. E a gente tinha 3 pessoas que abriam o sarau, né? Um poeta, né, aqui de Campo Bom, já uma idade avançada, o seu Bruno, né? O Alexandre, né, que é pintor, artista plástico, né, morador de Novo Hamburgo, e a Cirlândia Martins, que hoje mora em Igrejinha, né, é assistente social de formação, também escritora, né? Então esses 3 abriam o sarau. Mas também fez debate, né, na questão da cultura negra, né, no município de Campo Bom, muito negligenciada, muito invisibilizada, na questão das mulheres também, mulheres trabalhadoras, mulheres sapateiras. Também no Centro Cultural, né, a gente tinha uma igreja evangélica, né, que a gente sublocava o espaço para a igreja evangélica, né. Era uma igreja evangélica assim, de periferia, que também tinha muita dificuldade para alugar um espaço para fazer seus cultos. E a gente, numa conversa com o pastor Paulo, que também era um operário, né, ele nos procurou, conheceu o espaço e a gente fez essa parceria. Eles sublocavam o espaço para a gente nos ajudar no aluguel. E era uma coisa curiosa, assim, porque tu tinha toda uma galera do rock and roll, né, participando daquele espaço, mas num determinado dia da semana aquele espaço tinha culto evangélico, né? Então, assim, era uma coisa bastante curiosa. Isso mostrava que em um espaço realmente democrático, né, era possível essa convivência, né? Um espaço que fazia a defesa da população LGBT de Campo Bom, um espaço que defendia a questão do empoderamento feminino em Campo Bom, né? Mas nesse mesmo espaço uma igreja evangélica era acolhida, era aceita, né? A gente teve um presidente no Centro Cultural que hoje atua no Departamento de Cultura do município de Campo Bom, Denian Pereira, jovem, né? E ele sempre disse que, olha, o Centro Cultural ele tem lado. O Centro Cultural não é uma coisa solta, né? Ele tem lado. Né? Ele tem o lado dos injustiçados, o lado da luta social, o lado, né, daqueles que precisam se organizar para lutar por uma vida melhor. Então, muito da gurizada que estudava no 31 de Janeiro, no Defonso Pinto e no Fernando Ferrari, que era a escola do Jack, saía da aula e ia para o Centro Cultural. Então, a gente se reunia lá para jogar xadrez, para ler, para escutar música e também para se organizar enquanto movimento estudantil. Essa questão da luta por uma educação pública de qualidade era uma bandeira que o Jack defendia na sua vivência enquanto líder estudantil. Não só nessa questão coletiva, mas também de uma forma individual. A gente vê muitos jovens que estavam ali, seguiram uma trajetória da educação, cada um com seu perfil. Eu, por exemplo, a partir das influências que eu tive ali, me envolvi com o movimento hip hop, com o movimento estudantil, e acabei conseguindo entrar na Universidade Federal
e lá me formei pedagogo, fiz um mestrado, e a minha linha de pesquisa sempre foi em protagonismo juvenil. O meu trabalho de conclusão de curso da graduação foi baseado no Centro Cultural Marcelo Breuning. A aprovação de um edital do Mais Cultura na Escola, que foi um projeto de formação de produtores culturais que a gente fez em parceria com o Ministério da Cultura e da Educação na Escola João Bloss, que é num bairro periférico da cidade. Tem que se policiar com as correntes, não quero treta, meu foco é o tênis, não quero treta, só quero ver o ver. Diga isso tudo, mas se não tendo essa casinha como sede. Então foi a primeira sede, eu vim a ser o presidente da primeira gestão e aqui foi um grande laboratório, na verdade. A gente experimentou muita coisa interessante. A gente criou a ideia do sarau, que era trazer... tem muito escritor, tem muito poeta aqui na região mesmo, e que não é conhecido do grande público. E aí essa galera que acabou vindo para os nossos saraus, fazendo bem inspirado no que se fazia antes da televisão, antes do rádio, que o pessoal, para ter um convívio social, acabava organizando esses saraus de arte. E aí, com foco na literatura, mas sempre tinha música também. Eu acho que veio tudo meio junto, assim, a ideia de fazer um sarau, de inaugurar o espaço cultural e de criar uma identidade visual, mas tudo meio rápido, de uma forma muito informal, muito simples, assim, de tipo, de as coisas irem acontecendo, assim. Foi um movimento bem espontâneo. No ano de 2001, no dia 13 de maio, às 23 horas, aqui na Rua São Paulo, no centro de Campo Bom, o ativista cultural, militante da União da Juventude Socialista e também do movimento estudantil secundarista, Marcelo Breunig, foi assassinado. Marcelo levou um tiro, esse tiro perfurou seu coração e exatamente aqui, né, ele veio a óbito. Esse espaço também, após a morte de Marcelo, foi palco de muitos protestos feitos por seus amigos, seus companheiros de luta. O objetivo desses protestos era que se fizesse justiça, que as autoridades buscassem os culpados, né, e os culpados pagassem por isso. Algo que não aconteceu, o crime foi arquivado e é um crime que até hoje não tem solução. Marcelo, na época, tinha 19 anos, né? Além da sua intensa atividade social, ele também escrevia poemas, né? E a gente acabou fundando a Associação Cultural Marcelo Breunig, ou Centro Cultural Marcelo Breunig, para homenageá-lo. Mas a gente não gostaria de fazer essa homenagem, a gente gostaria que ele estivesse aqui, hoje, para compartilhar as ações do Centro Cultural com a gente. No Dia das Mães, porque ele fez em sábado de noite, ele, a Aline e a Fabiana fizeram um cartaz. E eu que vi o cartaz, um papelão grande. Falei, Dia das Mães. A Fabiana, Marcelo e a Aline. Ficou guardado. De meio-dia, quando via essa carne, botar a carne na mesa, eles iam mostrar o papel para a mãe, né? Mas não deu. Parece um filme que passa todo dia na cabeça da gente, aquilo ali. Que não tem fim, aquilo ali, não tem. Não passa nunca aquilo ali. O que, tá onde, o que aconteceu, né? Mas eu queria saber por que fizeram isso com ele. Aí ficou assim, daí fomos para a justiça, né? Aí paguei advogado, aquele advogado lá perto do filho, esse outro lá tinha um advogado. Não resolveu nada também. Aí fui falar para a juíza que eu ia fazer as próprias mãos e me mandou gemar. Aí eu tive que pedir desculpa, porque eu não sabia o que estava falando, e daí me deram um papel. Daí fui lá para o fórum de novo, já está arquivado, falta de prova. Se eu vim aqui de novo, vou te prender. Aí eu tive que parar, né? Mas a justiça de Deus não vai falhar. Não vai? Aí eu fui até a biblioteca, estava o Marcelo com um livro de poemas. Eu lembro até hoje o nome do livro, A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade.
e estava lá no fundinho da biblioteca lendo aquele livro. E aí, Marcelo, o que tu está fazendo aqui? Tu tem aula comigo agora? Ah, mas é aula de literatura que eu tenho com a senhora. É aula de literatura? Pois eu estou lendo aqui na biblioteca, não dá no mesmo. Então, assim, o Marcelo era extremamente tímido. E ele tinha um olhar, quando eu penso nele, ele tinha um olhar assim de tristeza, de melancolia, de rancor. Ele me lembra assim, um poeta do século XIX, por exemplo, né? Então, ele não era um estudante assim brilhante, mas ele era um estudante extremamente educado, e ele era um estudante que tu percebia que ele queria mais da vida. Só pelo fato de estar ali lutando num grêmio estudantil, por mais que a gente soubesse que ele tinha vários problemas pessoais, ele estava ali, né, lutando pelos colegas, né, pelo grêmio estudantil da escola, para melhorar o aspecto do colégio na época, né. Oscar Wilde já dizia que viver é a coisa mais rara do mundo e que a maioria das pessoas apenas existe. E eu diria que o Marcelo, esse curto período de tempo, né, ele realmente viveu. Ele não só existiu. Então, era isso que eu queria finalizar para o Marcelo, né. Tudo eu amo vocês aqui, sem palavras para todos, para a galera da escola, para a grande bosta. De verdade. E a ideia, num primeiro momento, era de um espaço de arte e que possibilitasse o pessoal que estava oculto, tanto com as bandas quanto com a literatura, pudesse confraternizar com outros artistas e aparecer, mostrar o seu trabalho e tal. Só que depois, na prática, se somou a revolta contra o assassinato do Jack, né? Manter viva uma memória que se clama por justiça, né, e por direito, e ao mesmo tempo abrir essa casa, né, assim, como ele seria de certa forma a alma da casa, assim, né, esse espírito de resistência coletiva e cultural e política também, né? De humanidade, sim, de tipo poder trocar, conhecer, interagir, ver coisas, participar de coisas. E eu fico feliz porque eu vejo que deu certo. Assim, eu acho que assim, deu muito certo o espaço cultural, assim. Fico muito feliz de saber que hoje está sendo trabalhado essa questão da memória, né? Porque o espaço cultural ele finaliza assim quase como de uma forma heróica, né? Ali naquele ponto central entre as praças principais da cidade, do lado do empreendimento imobiliário mais tipo assim chavão, né? Da cidade, que é aquela torre ali, né? Que representa muito o capitalismo, né? O mercado, assim, a especulação mesmo, né? E o espaço cultural ali, né, aquela casa velha ali, né. O aluguel era muito caro, né, a gente tinha internet, não podia ter um espaço para a juventude sem internet. A gente tinha internet, água, luz, né, o aluguel, por ser no centro da cidade, mesmo sendo uma casa antiga, tinha um custo altíssimo, né. E no ano de 2019, né, a gente encerrou as atividades no Centro Cultural, né. Daí eu já não estava mais na direção da casa, né? Já tinha outras pessoas, né? E foi um dia muito doloroso, né? Eu acabei não indo no último show, não tive coragem de ir, né? Na última atividade de encerramento do Centro Cultural. E o Centro Cultural, a partir daquele ano, ficou sem sede, né? E depois disso a gente teve, né, a evolução, assim, de conseguir escrever um projeto para um edital de ponto de cultura que foi aprovado em 2014. E a gente só foi executar ele em 2019 e 2020, que foi o período que o governo do estado, né, descongelou esses recursos. Foi um projeto maior, onde a gente conseguiu formar 40 produtores culturais, né, todos jovens, e a execução do projeto do Centro Cultural foi considerada uma referência
no estado. Então foi um momento ali histórico que o Centro Cultural se tornou um ponto de cultura, uma marca, né, dessa trajetória referencial que o Centro Cultural tem como um espaço não só de cultura, de arte, mas também de educação cidadã e educação popular. A gente participou da construção da política municipal de cultura. Muito que tem na política municipal de cultura, se vocês forem ler, né, tem coisas que emanaram do Centro Cultural. Eu só vou dar um exemplo. No tópico, né, que abre o texto, né, que trata da política cultural de Campo Bom, que é para mais de 10 anos, né, se discutia qual é que era a identidade cultural de Campo Bom. Né? O status quo dizia o seguinte: ela é alemã e gauchesca. Por conta dos ativistas, né, do Centro Cultural, das pessoas que frequentaram o Centro Cultural, que estavam na Conferência Municipal de Cultura, a gente agregou não. Ela é plural, né, e ela é diversa. Né? E a gente mantém a diretoria do Centro Cultural, né? Continua mantendo, enfim. Mas é importante fazer algumas referências, né? Assim, da Carla Costa, né, que foi presidenta por um curto período de tempo no Centro Cultural, mas integrou a diretoria por muitos anos, por uma década. Né? O Centro Cultural hoje tem uma diretoria eleita. Né? Quando completou 20 anos, em 2023, a gente fez um grande show no Parcão da cidade, no Galpão Crioulo. Né? Isso mostra o quê? Que o Centro Cultural está vivo, não só burocraticamente, né? Tem a sua diretoria, da qual eu tenho a honra de estar presidente, né? E a gente tem esse projeto, né? Mas o principal projeto da gente, né, é voltar a ter a nossa sede. A gente vai ter uma sede em Campo Bom, né? A gente vai retomar aqueles projetos, né? Claro, a gente vai repaginá-los, né? Adequá-los ao tempo presente, né? Para que o Centro Cultural continue sendo por muitos e muitos anos, né, esse tambor da cultura alternativa, da cultura rebelde, né, e autônoma no município de Campo Bom, né, e da nossa região. Camarada Jack, em nossa memória, teu nome é palavra que não some. Companheiro forte na labuta, tombaste grandioso na luta. Pelo vermelho de nossas bandeiras, deste o sangue de tuas veias. Guerreiro da foice e do martelo, foste um bravo, ó Marcelo. Por que defendeste o proletariado, teve teu jovem viver ceifado. Acabaram com tua poesia, num gesto bárbaro de covardia. Tentaram calar a tua voz, mas foste um exemplo para nós. Não há de calar nossas vozes. Queremos justiça contra os algozes. Por Eberson de Vargas, o popular berço.